Bom, gente, antes de mais nada, eu quero render minha homenagem ao nosso Ricardo Boechat com alegria. Eu acho que a marca dele era a alegria, a irreverência. Ele fazia as coisas duras serem engraçadas, divertidas, e conseguia emprestar para os temas que ele abordava uma profundidade que a gente tem que festejar, porque ele deixou uma marca muito importante. A morte é trágica, a forma como ele foi é inacreditável. Então, a gente não tem como não lembrar, mas também não tem como não registrar os ensinamentos, as coisas bacanas que ele deixou. Eu conheci o Ricardo Boechat, já contei essa história, muito, mas muito, muito tempo antes de vir para a rádio. Eu trabalhava na Editora Abril, e a Editora Abril, eu trabalhava na revista Veja naquela época, e a gente queria contratar o Ricardo Boechat. E eu fui tomar um café da manhã com o Ricardo Boechat no Rio de Janeiro. Eu não conhecia, só conhecia o trabalho e a fama. Ele já era um repórter conhecido, importante, alguém que conseguia informações porque ele era um fuçador, né? Ele era a Mônica Bergamo, entendeu? Ele era a Mônica Bergamo. Ia para todo lugar e fuçar. Bom, então vamos contratar. Cara bacana, vamos levar ele para Veja. Nós não conseguimos levar ele para Veja. Mas eu fui conversar com ele e ele tinha uma agenda desbeiçada, ridícula. Que era sabe um caderno desses cadernos que tem... Parece esses cadernos que tem A, B, C, D, E, F, G. Lista telefônica. Tipo lista telefônica, mas cheio de orelha? Cheio de orelha, mas o caderno não tinha espiral. Aquele caderno alto, grosso, com a... Como chama aquilo? Aquela lombada de livro, vai. Brochura. É um brochurão. Aquilo que a gente chamava nas redações de ceboso. Você lembra do ceboso? Chamava de ceboso. Então ele tinha um ceboso. E uns papéis enfiados no meio, os negócios... Era desbeiçado. A palavra é desbeiçado. Desbeiçado. E aí ele mostrou aquela agenda dele. Aquela agenda estavam todos os telefones que ele precisava. Não tinha ordem nenhuma. Acho que ele respeitou o alfabeto em algum momento. Depois ele usava a memória dele. Sei... esse camarada eu sei pelo apelido, então ele tá na letra C. Esse outro eu sei pelo nome completo, então tá na letra B. Eu acho que ele já não tinha mais muita lógica, era a lógica dele. E aí eu comentei sobre a agenda com ele. Falei, pô, mas você tem essa agenda esquisita e tal. Não, mas aqui tá minha vida. Eu falei, bom, então se eu tiver essa agenda, se eu pegar essa agenda, pô, essa agenda é valiosa. Aí ele brincou assim, ele pegou a agenda dele e falou, pode ficar. E a questão não é você ter o telefone, a questão é quem que tá ligando, né? Não adianta. E quem estava ligando era ele. Então ele conseguia falar com as pessoas porque era ele que ligava. Não é porque ele tinha o telefone. Porque a coisa mais fácil do mundo é você conseguir o telefone. Basta você ser funcionário das operadoras, você vai conseguir ter um monte de telefone. O pessoal que trabalha com telemarketing tem um monte de telefone na mão, liga pra gente sem a gente querer, inclusive. E a gente não fala com eles sempre. Desculpe, pessoal do telemarketing, mas vocês têm um trabalho difícil, que é ligar pra gente e convencer a gente a querer falar com vocês, e vocês querem vender coisas que a gente não quer, né? É um trabalho duro. O Boechat conseguia algo muito parecido, que era tirar uma informação que as pessoas a princípio não queriam passar, etc. E o Boechat era um entusiasta da ideia de eu vir para a rádio. Fizemos várias vezes o Canal Livre, ele apresentando o Canal Livre, eu ia como um jornalista convidado, participar das entrevistas, e comecei a fazer participações na Rádio Bandeirantes e na Band News FM como comentarista, e ele era um entusiasta da ideia de eu vir para cá, tanto que eu estreiei uma semana depois do falecimento dele, porque é o que estava programado. Estava programado, né, Carla e Felipe? Vocês sabem bem disso. Então a gente ia começar na segunda-feira seguinte, fizemos fotos, né? Preparamos um lançamento. Essa era a ideia. Obviamente a gente suspendeu qualquer lançamento. Foi um começo difícil. Mas a ideia, em nenhum momento, assim, ele estava no horário das 7h30 às 9h, não é isso? Isso. E a gente ia estrear nesse horário, que é o horário que a gente está. E, de repente, o mundo virou de cabeça para baixo uma semana antes da minha estreia aqui, nesse horário. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem para todos os ouvintes, né, para os amigos, para os admiradores. E eu era ouvinte, não era amigo próximo, mas me coloco no papel de amigo e de admirador, sobretudo. E alguém que tentou chefiá-lo em algum momento, contratá-lo, né? E me lembro das histórias dele, a forma como ele se abria. Então é uma referência para todos nós. Não existe um outro Ricardo Boechat, nunca vai existir.
Assim como não existem outros grandes personagens da história. Não vai existir um outro Pelé, né? Não vai existir um outro Neymar, não vai existir. Não existe. É uma figura para você admirar, colocar numa determinada casinha e é lá que ele tem que ficar. Então eu queria deixar registrado aqui a minha homenagem ao Boechat. Bom, os dias de ontem e hoje, né, mas sobretudo ontem, trouxeram ou levaram para a maior cidade da América Latina, numa versão vitaminada, de novo a angústia da fragilidade das grandes cidades, né? Mas uma versão inacreditável. Claro, a gente pode dizer que o que aconteceu em Belo Horizonte foi mais sofrido. Foram 55 mortes, 56 mortes. Foi muito pior. Em São Paulo, capital, não houve nenhuma morte, né, Carla? Houve uma morte... Nem em São Bernardo, né? Na Grande São Paulo. Houve uma morte e teve aquele acidente com 4 no interior. Isso. 4 no interior. Pelo que aconteceu em São Paulo, é surpreendente que não tenha morrido ninguém. Surpreendente. A gente viu o nosso colega, jornalista, apresentador do Café com Jornal, o Luiz Megali. Pô, do nada, quando é alguém que você conhece, você vê como as coisas podem acontecer do nada. Ele estava passando debaixo de uma ponte e o carro dele ficou. Quer dizer, podia ter sido o meu carro, podia ter sido o carro de um ouvinte, vários ouvintes nossos. Mais próximo da gente. É muito próximo. E o vídeo dele, alguém que você conhece, que você vê todo dia, falando todo ensopado e como na condição de sobrevivente, porque poderia ter acontecido algo mais trágico, né? Traz para muito perto essa realidade. Não é que é uma coisa distante da gente. E foi Belo Horizonte, né? Minas Gerais, né? De um modo geral. Você pega Espírito Santo, o que aconteceu no Espírito Santo, na cidade de Colatina, que fica no centro do estado, choveu em 24 horas o que era esperado para o mês, 1/3 do que era esperado para o mês inteiro. Quer dizer, em um dia choveu o que deveria ter chovido em 10. Então se você pega 1/10 da chuva por dia, tudo bem, dá para aguentar, mas como é que você coloca dentro de uma jarra de 1 litro, 10 litros? 9 vão transbordar. Se você põe 1 litro por dia e toma aquela água, porque o terreno é capaz de drenar, vai lá. Mas 10 de uma vez, transborda 9. E assim transbordou em todo lugar. E acho importante, aconteceu, por exemplo, em Itajaí, né, no Vale do Itajaí, cidade de Rio do Sul, tempos atrás, aí, ficou 90% debaixo da água. 90% da cidade debaixo da água. E aí a pergunta é o seguinte, o que é evitável e o que é inevitável? Né? Os fenômenos naturais são inevitáveis. O terremoto é inevitável, o furacão é inevitável, né? O vulcão é inevitável e a chuva é inevitável. Há discussões sobre como o aquecimento global e, portanto, como a gente acaba transformando certas coisas em inevitáveis. Mas não vamos entrar nisso porque senão vai ficar muito complicado. Vamos imaginar o seguinte, fenômeno natural é inevitável, ele vai acontecer. E os rios, obviamente, no caso das enchentes, no caso das chuvas, eles transbordam. Mas foi assim que a gente virou uma sociedade. Sem esse fenômeno, chuva, rio, alagamento, não teria agricultura. Não teria agricultura. Como é que seria a civilização sem isso? Como é que seria? A Mesopotâmia é o quê? Né? O que é a Mesopotâmia? Se não exatamente isso. Foi assim que a gente se viabilizou como sociedade. Bom, aí a gente começou a transformar, e num fenômeno incrível, o evitável em inevitável. E o papel do ser humano tem sido o tempo inteiro transformar o que é evitável em inevitável. E aí, uma vez que as coisas evitáveis se tornam inevitáveis, inevitáveis são. Então, por exemplo, nós fizemos a ocupação, toda vez que fala ocupação vem a palavra desordenada, né? Ocupação desordenada do solo. Era evitável? Era. Em teoria era. Mas tá lá a ocupação desordenada do solo. Quanto das cidades é ocupação desordenada? Uma montoeira, um pedaço absurdo. Dá para desfazer? Dá para fazer agora, você desfaz tudo, como quem vai arrumar a gaveta, tira tudo da gaveta, aquelas gavetas do Felipe Bueno, que tem as camisas, estão estourando, vamos arrumar agora por cor, vamos arrumar por times, assim, interior, capital, vamos arrumar do Nordeste pro Norte. Você tem que tirar tudo e começar do zero. Dá para arrumar uma gaveta só no improviso? Não dá. Tem um monte de gente que tem gaveta em casa, abre, tem uma pilha, um clips, né? E tem lá uma pinça.
Gaveta sem lógica nenhuma, não é nem... Não, aqui estão as coisas de metal. Não é. Aí tem um pente com um dente faltando. Todo mundo tem em casa um pente com um dente a menos. Que no meiozinho, assim, falta um. E não usa porque falta um, mas também já não usava. Só falta um porque ele já não usava. Mas tá lá na gaveta, aquela coisa... O que é aquela gaveta? Aquela gaveta é a ocupação desordenada da gaveta. Só tem um jeito, tirar tudo e botar tudo de novo. Nós vamos fazer isso nas grandes cidades? Não dá para fazer, nem nas pequenas cidades dá para fazer. Então a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer uma nova Brasília. Aí você muda para Brasília, você faz uma nova cidade e muda o pessoal da velha cidade. Aí todas as cidades, você faz uma cidade espelho, e aí a cidade espelho vai ter a ocupação ordenada do solo. Aí a gente fala, não, mas isso aqui é fruto da especulação imobiliária. Tá, e a gente vai fazer o quê? A desespeculação desimobiliária? Como é que a gente vai fazer isso? Não, mas a verticalização tem tudo a ver com isso. Mas peraí, quando você verticaliza, você cria ser humano? Não. Quando você verticaliza, você troca o ser humano de lugar. Em tese, se as pessoas moram num prédio e esse prédio é construído segundo regras ambientalmente corretas, não tem problema nenhum, porque você vai fazer um prédio mais moderno do que os prédios antigos. Aquele monte de casinha que existia antes se transformou em prédio. Aí você fala, pô, mas as casinhas eram melhores. Vai ver o piso das casinhas. Tudo cerâmica, tudo azulejo, tudo também estava impermeabilizado, porque eram casas pequenas. Aí veio um prédio. Se aquele prédio for feito segundo as regras mais modernas e sofisticadas, é razoável que até você tenha mais um solo até melhor. Adianta saber que existe um asfalto poroso? O que a gente vai fazer? Vai trocar todo o pavimento das grandes cidades? Não vai. Aí quando a gente diz que se a gente entra nesse discurso, obviamente você pode dizer, bom, então não tem nada para fazer, né? Ferrou, estamos na roça. Não. Temos que pensar o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que eliminar são os políticos pilantras e vigaristas. Pega a Lava Jato. A Lava Jato acabou com empresários pilantras, acabou com lobistas pilantras e políticos pilantras. Mas acabou com a lógica pilantra? Não acabou com a lógica pilantra. A lógica pilantra está aí. O que é a lógica pilantra? É assim, para resolver o problema das enchentes precisa fazer piscinão. Toca piscinão. Sei lá se tem que fazer piscinão. Aí, no caso de cidades como São Paulo, em que os pontos mais baixos são justamente as marginais, e você não faz nada nos afluentes e só faz tudo naqueles rios, de que adianta você ficar gastando sua energia em 2 rios enormes e os afluentes todos abandonados? Adianta alguma coisa? Não adianta. Então adianta ficar fazendo piscinão? Talvez para as empresas que façam o piscinão adiante muito. Será que a gente não está na mesma lógica de operar segundo as regras de interesse das empresas? E cadê as soluções de interesse da sociedade? A máfia do lixo. Ou não existe máfia do lixo nas cidades grandes? Não tem máfia do lixo. O Brasil faz a coleta porta a porta. Quanto que isso custa? Já viram como é o sistema de varrição nas cidades? A Sheila Magalhães conta que passando na frente do estádio do Morumbi, no final de semana, teve um grande evento no estádio, um evento gospel enorme, e tinha um monte de lixo lá, sacos de lixo. Quando veio a enchente de ontem, que poucas aconteceu? Horas depois do fim do evento. Poucas horas depois do fim do evento. E a água, depois que a água baixou, o que estava nos bueiros e nas bocas de lobo? Os tais lixos, os sacos de lixo. Aquilo é culpa do quê? Da administração pública? É, da administração pública também. Mas não é da organização do evento, não é das pessoas que foram lá. Então não tem sistemas de punição nenhum. Os sistemas são abandonados. A cidade é porca. A cidade de São Paulo é porca. A cidade do Rio é porca. Belo Horizonte é porca. As cidades brasileiras são porcas. E a gente não faz nada para transformar, portanto, o evitável e inevitável. Então, ocupamos desordenadamente o solo. Ficou uma coisa inevitável. É uma variável que não tem como mexer agora. O solo é impermeável demais. Temos poucos parques. E assim vai indo num ritmo que eu não vejo solução se a gente não começar a expurgar os vigaristas, se a gente não expurgar os políticos. O prefeito do Rio de Janeiro não consegue fazer contenção de encosta. Como é que um cara desse pode pensar em permanecer no cargo? Como é que um camarada desse pode entrar numa disputa eleitoral e o eleitor pensar em votar nele? E vai ter gente que pensa em votar nele. Legítimo, justo, é direito, etc., é democrático. Mas é inaceitável imaginar que um camarada que nos últimos 4 anos não fez nada nesse campo de muito significativo vai se sentir no direito de disputar e as pessoas ainda capazes de votar nele.
Não faz o menor sentido. Tomara que seja varrido do mapa. Ele e outros prefeitos. Não adianta ter prefeito bonzinho, né? A gente tem um monte de prefeito bonzinho. O prefeito de São Paulo é bonzinho, né? O prefeito de Belo Horizonte não é bonzinho, mas é bem intencionado. Todo mundo gosta dele. Entrevistamos ele no Canal Livre. Foi uma boa entrevista. Mas a impressão que eu tenho é: cadê esses políticos enfrentando a lógica? Eu vou enfrentar a máfia do lixo. Eu vou enfrentar a máfia do lixo. Eu vou enfrentar a máfia das construções. A gente, na hora que faz uma licitação, a gente não licita uma solução. A gente licita uma obra específica, descrita de um determinado jeito, que muitas vezes é cara. Então, nós não falamos assim, o poder público não diz: atenção, senhores empresários, nós queremos ir do lado de cá do rio para o lado de lá do rio. Encontre a sua solução e me ofereça uma proposta. A melhor proposta vai ganhar. Não. Eu quero fazer uma ponte estaiada que dê 3 piruetas e tal, mas vai custar não sei quantos bi. Então a gente é uma máquina de torrar dinheiro. As obras paradas, as obras inacabadas, tudo parte do mesmo fenômeno. O Estado se submetendo às máfias. As máfias estão aí. A Lava Jato não acabou com a lógica das máfias. Ela só eliminou algumas máfias. Mas a lógica de que o sistema está tomado por máfias continua imutável. E isso que a gente tem que mexer. Se a gente não mexer nisso, não adianta achar que vai ficar nesse papinho de ambientalista, de urbanista. Vamos mudar aqui o solo, ocupação desordenada. Isso é enganação, não vai funcionar. Eu admiro esses caras, acho que eles são bárbaros, mas a gente só vai conseguir mudar o cheiro das cidades, o jeitão da cidade, se a gente enfrentar, primeiro, eliminar esses políticos vigaristas que continuam por aí tomando conta das nossas cidades. E enfrentar a lógica. O dinheiro continua aí para as máfias e não para a sociedade.